Os hábitos dos consumidores estão diferentes, muito diferentes. O que já era uma tendência e se intensificou na pandemia, tornou-se um desafio, mas também uma grande oportunidade para um mercado cada vez mais digital e tecnológico. Meu convidado de hoje é Luiz Friedheim, sócio da empresa carioquíssima Spotmetrics, um pós-graduado em ciência do consumo. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado por você ter vindo aqui no Rio Tech. Obrigado a você, Beto. Vamos começar falando sobre esse consumidor. Quem é o consumidor em 2024? Quais são as características mais marcantes? Cara, é uma pergunta super legal, assim, porque até é uma pesquisa que a gente tem feito na SPM sobre isso, assim, sobre... acho que durante a pandemia a gente falou muito no novo consumidor, como é que ele se comporta, o que existe na estrutura do consumo que foi mudando. Nos últimos anos a gente tem pesquisado daqueles hábitos que apareceram na pandemia, que foram surgindo de modificações causadas por um evento extremo, o que se solidificou, o que não se solidificou. Assim, acho que o que a gente pode falar de maneira geral é que aquele momento pandêmico, ele foi muito importante para introduzir novas maneiras de se consumir nas pessoas, mas que não necessariamente aquele cenário ele ia se manter. Então, coisas que durante a pandemia talvez a gente estivesse falando como, não, assim é o novo consumidor, esse é o novo cenário, esse é o novo paradigma, não necessariamente é verdade. Assim, coisas foram retornando para como elas aconteciam antes, mas principalmente no consumidor que nunca tinha testado um consumo digital, ou para um consumidor que nem sabia que a jornada dele podia ser multicanal ou omnicanal, isso se tornou verdade. E aí, de fato, esses pequenos comportamentos, eles se solidificaram e hoje eles são verdade, eles se mantiveram. A gente vai falar sobre esses dois conceitos, do Omnichannel e do Phygital, mais para frente aqui nessa entrevista. Eu queria falar um pouco sobre tecnologia, que o nosso viés aqui é esse, claro, né? Inovação, tecnologia, e vocês são muito intensivos no uso da tecnologia e estão usando inteligência artificial, que foi, né, a tecnologia mais falada em 2023 e será agora em 2024. Né? Como é que vocês usam, chegaram ao uso, eu imagino que foi alguma coisa gradual, que foi se intensificando no uso da inteligência artificial para fazer as análises de comportamento do consumidor? Cara, ótima pergunta, assim, E até, como você falou, acho que foi talvez o assunto mais falado de 2023, principalmente no mundo de tecnologia. A inteligência artificial está vindo aí, a gente vai continuar falando sobre isso, porque esses assuntos que são hypados, assuntos do momento, a gente gosta de separar eles entre coisas que são só momento, que são só hype, ou coisas que de fato tem coisa aí. Inteligência artificial é um negócio que de fato tem coisa aí. E isso é verdade porque quem trabalha com isso, de alguma maneira, está mexendo, está olhando inteligência artificial e buscando aplicações práticas para isso há algum tempo. Assim, acho que o mercado em geral começou a falar disso mais intensamente em 2023 por causa de ChatGPT, etc. Mas a gente que trabalha com isso, a gente já estava falando disso há 3, 5 anos. E eu acho que um conceito importante é que, como você mesmo falou, assim, é um negócio gradual. Assim, inteligência artificial não é binário. Assim, não, isso é inteligência... assim como a inteligência humana, assim, você tem... Que liga completamente ou desliga completamente. Exatamente. Então, acho que já tem conceitos de inteligência artificial que a gente já vem usando há bastante tempo para desenvolver algoritmos que vão entender o comportamento do consumidor e facilitar a vida dos nossos clientes que estão tentando fazer com que essas campanhas sejam mais assertivas, principalmente na seleção de base. Então, acho que
a coisa mais eficiente que a gente consegue trazer, que a gente veio conseguindo trazer com inteligência artificial foi... Eu tenho uma base muito grande, digamos assim, hoje a gente atende 70%, 80% do mercado de shopping no Brasil. Você pensa a quantidade de consumidores que passa dentro desses shoppings todos os dias. É completamente impossível você pegar um analista de marketing ou muitas vezes um estagiário e ele falar assim, não, eu vou montar essa campanha e eu vou selecionar as pessoas de maneira manual e isso ser eficiente. Isso não vai acontecer. Você precisa de uma máquina para fazer isso. E a gente já vem fazendo isso há algum tempo. É óbvio que, como você bem falou, é gradual. Então, hoje, tem muita coisa que acontece dentro dos nossos algoritmos que eu não sei nem te dizer mais o que está acontecendo ali. Assim, tem muito... A máquina aprendendo. Aprendendo, é machine learning mesmo. Machine learning de verdade. Agora, é que me parece tão eficiente para os produtos que vocês oferecem aos seus clientes, né? O uso, né, acho que é perfeito, assim, um dos casos mais perfeitos, que vocês estão analisando dados para lá e para cá, dando uma finalização, olha, é melhor assim, é melhor assado. Agora, uma dúvida que chegou para mim. Vocês têm bastante, né, shopping centers são seus clientes. Vocês analisam dados do mundo físico, do mundo digital ou as duas coisas? As duas coisas. Porque uma coisa não dá para analisar só uma coisa, né? Até voltando para um conceito que eu estava falando, dessa binariedade. Eu acho que cada vez mais a binariedade está deixando de existir, assim. Não existe mais, assim, isso é 100% físico, isso é 100%... Assim, até as pontas existem, isso é 100% físico, mas no meio do caminho você tem um gradiente de... isso aqui é um pouco físico, um pouco digital, isso aqui é um pouquinho mais digital. Mas, com certeza, eu acho que o que a gente produz aqui, aí, com muito orgulho, no Rio de Janeiro, tá muito ligado no mundo físico. Por quê? Porque a gente gosta, porque é divertido, porque você analisar dado físico, analisar dado que vem do mundo físico, é muito mais divertido do que você analisar o dado que vem do digital. O digital, ele tá todo marcadinho, ele tá indexado, é mais fácil. A gente gosta de desafio. Mas e como é que analisa o movimento, o consumo? São pesquisas? Como é que vocês fazem? Vamos pegar um exemplo de um shopping. Tá? A gente hoje atende shoppings, a gente atende lojas também, o varejo direto. Hoje, eu te diria que a empresa é quase 50/50 em termos de clientes, de volume de clientes, né? Mas o exemplo do shopping é bom porque o shopping é eminentemente físico. Então, o que a gente teve que aprender nos últimos anos foi como é que eu quebro esse dado físico, como é que eu transformo ele de maneira digital para ele ser analisável. Então, vamos pegar um exemplo de um shopping qualquer. Você está o tempo inteiro enviando sinais para o shopping. O que o shopping tem que fazer de maneira eficiente é captar esses sinais. Então, você pode dizer para o shopping quando você entrou no shopping. Tem várias maneiras diferentes. Estacionamento. Estacionamento é o mais fácil. Também tem o Wi-Fi do shopping. Sim. Tem a própria antena das operadoras de celular. Então, tem várias maneiras que você consegue capturar isso. Você consegue capturar isso de maneiras, às vezes, muito físicas mesmo. Então, o cliente foi no fraldário trocar a fralda do bebê dele. Aquilo é uma indicação para o shopping que ele está presente naquele momento. Mas como é que isso é indexado? É câmera? Como é que Não, muitas vezes o fraldário, acho que até um exemplo... Mas tem algumas coisas que você tem que pagar, talvez, aí tem essa... Não necessariamente você tem que pagar, mas muitas vezes você tem que se registrar. Então, vou ter um evento aqui de infantil aqui no shopping. Entendi. Você tem que... se cadastra, e-mail, CPF, e aí você chega lá na frente e fala, cheguei aqui, meu CPF tal. Beleza, você deu esse sinal para o shopping que você está presente. Certo. O desafio do shopping é muito mais outra. Como é que eu entendo o comportamento de compra? O comportamento de compra, como ele acontece nas lojas, é muito mais difícil de ser capturado. E aí por isso que existe promoção de Natal, por exemplo. Por isso que existe programa de fidelidade. Para conseguir fazer que esse sinal de comportamento chegue no shopping, para o shopping trabalhar. Entendi. Então vamos falar sobre esses conceitos
bem didático mesmo, tá, Luiz? Tá bom. Omnichannel e Phygital, para o nosso público que não conhece ainda. Cara, Omnichannel, omnicanalidade é um conceito que eu gosto muito, assim, porque ele já foi o conceito do momento, todo mundo só falava de Omnichannel. Era o hype, era a inteligência artificial lá para trás. Lá para trás. É, e ele é tão real que ele ficou. Assim, ele não é mais o assunto do momento, tá todo mundo falando sobre o Omnichannel, mas ele, de fato, ele trouxe uma ligação com a praticidade que tem coisa para fazer ali. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que omnicanalidade é um exercício de humildade. É um exercício de humildade da empresa, de uma loja, ou de um shopping, ou de uma indústria, de entender que você não tem poder sobre o seu cliente. O seu cliente vai tomar as decisões dele. O cliente é rei, né? O cliente é rei. O cliente é rei. E ele vai tomar as decisões dele, e você, como empresa, o que você deveria se preocupar é como é que eu estou presente no momento que ele tomar a decisão dele. Como é que eu tenho uma estrutura omnichannel que consegue capturar a vontade de compra, a pesquisa de compra, a decisão de compra e o pós-venda, né? Assim, a entrega do produto. Se você... Uma loja física, por exemplo, ela é um canal pura e simplesmente, é um canal físico. Então, o cliente, para fazer uma compra, ele tem que ir na loja, ele tem que buscar aquele produto, ele tem que falar com o vendedor, ele tem que dar o dinheiro, passar o cartão, e ele tem que pegar aquele produto e levar embora para casa. Essa é a jornada de compra mais tradicional que existe. Hoje em dia, a gente tem tantas alternativas que jornadas que elas são phygital, e aí entrando no conceito, elas são cada vez mais comuns. Então, elas não necessariamente, a gente estava, como a gente falava atrás, assim, a jornada começa digital e ela vai para o físico. A jornada começa físico e ela vai para o digital. Hoje em dia, ela toca o digital e o físico o tempo inteiro. Então, trazendo para tangibilizar, é muito comum, você vai comprar alguma coisa que seja importante para você. Vou comprar uma televisão. Você vai pesquisar, mas muitas vezes a sua pesquisa está acontecendo dentro da loja. Você vai na loja, vê a televisão, aí ao mesmo tempo você vai abrir o telefone, você vai pesquisar preço, e aí você vê que o preço na loja está mais barato, mas você não quer ter o trabalho de levar aquela televisão. Aí você vai pro vendedor e fala assim, não, eu quero comprar. Tá tudo bem, mas entrega na minha casa. Então, a tua jornada, ela acontece de várias maneiras diferentes. E como eu falei, assim, o Omnichannel é um exercício de humildade, que é exatamente você entender, você como uma empresa que vende televisão, você entender essa jornada do seu cliente, e se ela for importante, se tiver um volume de clientes importante para você montar estruturas que capturem todos esses momentos. E qual o momento, então, falando de momento do varejo no Brasil e no mundo? Essa coisa do shoppings vão permanecer, né? Você já falou um pouco do Phygital, mas como vai ser essa... Fala um pouco mais, é interessante. Eu, por exemplo, tenho algumas dúvidas quando eu vou ainda é comum, o que me espanta, eu queria que você me explicasse, de você ir para uma loja física, que tem a loja, que tem o seu site, seu e-commerce, e na loja física está mais caro do que no e-commerce, e você fala, cara, tá mais caro, tá mais barato lá no e-commerce, eu vou comprar no e-commerce. E eles perdem a compra. Não consigo entender isso. Eu sei que a loja física tem mais custos, que eles têm um monte de coisas, de dados, mas para mim isso devia estar num todão aí, num bolo que, cara, sim, é melhor, porque esse cara, eu, eventualmente, vou comprar numa segunda loja, que está um preço, não é o melhor preço que está na loja, no virtual lá dessa loja que eu fui, mas está lá na hora e, enfim, e eu vou para lá, perdeu uma venda. Perdeu uma venda. Por que ainda está esse descompasso? Deve ter alguma razão, cara. Me explica aí. Beto, eu não consigo entender. Eu acho que você acabou de narrar a jornada ou a estrutura de uma empresa que ainda não está se enxergando 100% de maneira omnichannel. Então, ela está tratando o consumidor como um consumidor físico e um consumidor digital.
E aí, como ela não enxerga que é o mesmo consumidor muitas vezes, ela está trazendo condições diferentes para o mesmo consumidor. E isso deixa o consumidor confuso. Confuso. E frustrado, né? Também. Com certeza, frustrado. E por que isso acontece? Porque, como muitas vezes aquela empresa está vendo a jornada daquele cliente digital e isso se reflete dentro da empresa, então a pessoa do e-commerce tem metas diferentes, muitas vezes está canibalizando um ao outro. E quando ela faz a conta daquele consumidor, ela está fazendo a conta daquele consumidor, do CAC, de aquisição de cliente, de maneira separada. Então ele olha para você e fala assim, o Beto pesquisou aqui na ferramenta de busca uma televisão. Eu vou pagar o CAC para trazer esse consumidor. Mas como ela não está enxergando isso de maneira omnichannel, ela não sabe que você já está dentro da loja. Então ele está te pagando um CAC, ele está te dando um desconto que ele não precisava te dar. Ele está tentando te trazer para o site e criar em você o hábito de comprar no site quando você não... Já está lá. Você já está lá. Então, essa falta dessa visão holística da jornada do consumidor, ela traz essas dificuldades. Ainda é comum, assim, eventualmente, o vendedor fala, peraí que eu vou falar com a gerente. Aí mostra aí o preço, mas precisa disso? Porra, e você concorda que isso é um puxadinho? Assim, por que isso começou a acontecer? Porque exatamente como ele está vendo em jornadas diferentes, o vendedor físico falou, cara, eu estou perdendo venda. E aí foi brigar e aí eventualmente chegou lá. São duas empresas diferentes, né? Entendi. E vamos falar um pouco de tecnologia e inovação, já que vocês são uma empresa carioca. Como é que você está vendo aí a movimentação do Rio nisso? A gente está com uns eventos bacanas, né? Tem algumas iniciativas. Como é que é para vocês uma empresa que intensivaça, né? em tecnologia de estar no Rio? Tem alguma dificuldade? Tem alguma... Tem. Óbvio que tem. Assim, existem dificuldades. A nossa decisão de estar no Rio, ela passa por muitas coisas, assim, nunca é só um fator. Claro que eu sou carioca, o Rafa, que você também conhece, também é carioca, nós dois fundamos a empresa juntos, nossas famílias estão no Rio, então passa um pouco por isso, claro. Passa bastante pelo nosso mercado, ser um mercado que está no Rio, então se você pegar as grandes empresas de shopping estão no Rio, grandes varejistas, muitos deles estão no Rio, então faz sentido a gente estar no Rio. E a gente entende que a gente consegue acessar uma mão de obra que, se quer permanecer no Rio, não tem tantas alternativas assim. Então, a gente consegue trazer para as pessoas uma possibilidade de, cara, você é um bom desenvolvedor, você é um bom engenheiro, e, sim, você quer continuar no Rio, você quer continuar perto da sua família, e então a gente consegue trazer isso. Acho que as dificuldades que a gente tem, eu diria que são basicamente duas. Assim. Uma que não é só do Rio, acho que o Brasil como um todo forma poucos engenheiros, então o volume de engenheiros de software, o volume de desenvolvedor que a gente forma como país ainda é muito pouco, no Rio é pouco. Então existe essa dificuldade. Acho que a gente tem uma outra dificuldade que é quase psicossomática, porque a maior parte dos fundos de venture capital estão em São Paulo, e isso normalmente não é um problema, porque o fundo de venture capital ele gosta de olhar o Brasil todo, as oportunidades. Né? Só que o que acontece? A gente, quando está no Rio, a gente não é longe o suficiente de São Paulo para ser sexy pro cara. Não, fui buscar uma empresa lá no Recife, fui buscar uma empresa lá em Minas. E a gente não tá lá. Então, a gente acaba ficando nesse meio do caminho. Mas o que acaba acontecendo é que a gente vai bastante. Então, eu, o Rafa, a gente tá sempre se revezando em São Paulo. E assim, eu acho que existem iniciativas no Rio que estão mudando um pouco isso. Então, como você falou,
ano passado a gente teve muitos eventos no Rio. A gente fez evento aqui no Rio também de tecnologia para varejo. Isso ajuda, porque volta um pouco dos olhos do mercado para o Rio. Então, acho que a gente está numa crescente como cidade, como estado, mas ainda tem dificuldade. Entendi. E pensando que tipo de profissional vai ser demandado para essa atividade de vocês de inteligência de consumo? Você fez essa faculdade, esse pós-graduação em ciência do consumo, isso eu não tinha escutado falar. Então, qual o profissional que é demandado? E o profissional, isso é uma coisa que eu também sempre falo, o profissional de ciência de dados para a gente é o profissional mais difícil, porque é muito difícil você formar essa pessoa. E é uma posição minha, assim, eu prefiro que a gente busque uma pessoa, um cientista de formação. Então, por exemplo, a gente tem biomédico trabalhando lá com a gente como cientista de dados. Então, eu prefiro pegar um cientista de formação e ensinar código para ele do que pegar um engenheiro de software e ensinar método científico para ele. Eu acho que é um caminho mais fácil de se fazer. Não que ele seja impossível, ele só é mais fácil. Então, uma sugestão que eu dou para pessoas que têm uma formação de ciências é que elas comecem a olhar um pouco dados. Elas provavelmente já vão ter estudado alguma coisa de Python, alguma coisa de banco de dados e tal. Facilita. Então, todo mundo que está fazendo biologia, oceanografia, que está acostumado a trabalhar com volume de dados e entender método científico, se ela tiver um reforço de código, um profissional maravilhoso para ser aproveitado pelas empresas que estão olhando o dado. Legal. A gente está com o tempo quase acabando. Eu queria falar um pouco sobre isso, que eu li bastante sobre as mudanças de hábitos, que não é só da questão tecnológica, de o pessoal usar mais aplicativo, etc., mas das pessoas estarem comprando menos e querendo melhor qualidade nessas peças ou nesses artigos. Tem um lance da consciência ecológica, de sustentabilidade, e isso como é que está? Você vê, eu sei que você presta serviço para os seus produtos são usados pelos shoppings, pelas lojas. Como é que isso já está impactando? Assim, tipo, tinha a sazonalidade da indústria da moda, e aí todo mundo seguia, então tem que ser a calça. Não tem mais isso, né? A calça do não sei o quê, a calça assim, cara, tá muito espalhado tudo, e eu sinto que as pessoas, não sei se as mulheres assim, que são bombardeadas por propaganda e que são mais assim ligadas. O homem, compra aquela calça ali, a maioria vai comprar a outra quando ela estiver definhando praticamente, Mas assim, eu sinto um movimento grande das pessoas estarem comprando menos e querendo mais qualidade, querendo eventualmente saber a origem. Como é que isso aparece aí para os teus clientes? Eu acho que eu posso falar isso sobre dois prismas. Assim, um prisma da Spot, o prisma dos dados que a gente olha, outro prisma de pesquisa que a gente faz na SPM. Tá. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, é bom a gente fazer essa diferença do que a gente gostaria que fosse, do que no final das contas assim, o que o dado está mostrando para a gente. Então, e a gente é mais ou menos da mesma geração, acho que a gente viveu algumas coisas parecidas, assim, a gente viu esse crescimento da visão da sustentabilidade, de você entender que aquecimento global faz sentido, que a gente tem que se preocupar com isso. E a gente viu na nossa geração e nas gerações seguintes uma preocupação maior com esse pilar. E isso se reflete no dado, tá? Então, quando eu saio aqui só da academia e eu vou pro dado, isso se reflete. O que a gente tem visto, e aí também nos dois, tanto na academia quanto no dado, as gerações mais novas, então eu estou falando de geração Z para frente, tá perdendo um pouco isso. Eu acho que
a geração Z, e eu sempre tenho cuidado em falar... Tá perdendo o que exatamente? Tá perdendo essa conexão com a sustentabilidade. Caramba. E eu sempre tenho cuidado quando eu estou falando sobre gerações jovens, porque eu acho que todo mundo que faz consultoria fala assim, não, porque o jovem funciona desse jeito, então isso é o futuro. Não, o jovem é desse jeito hoje, por causa das condições econômicas dele, hoje, por causa das condições sociais dele, hoje. Esse jovem ele vai se tornar um adulto e isso vai mudar o comportamento dele. Mas o que a gente vê hoje é que o discurso é muito forte da sustentabilidade, mas isso não se reflete no comportamento de compra. Então, o comportamento de compra, ele no jovem, geração Z, assim por diante, ele é mais imediatista. Ele está mais preocupado num preço barato, mais acessível, do que na origem, se aquela empresa respeita os princípios de sustentabilidade, assim por diante. Eu acho que isso não necessariamente é verdade quando você está falando em outros pilares, por exemplo, pilar de diversidade, um posicionamento das empresas na rede, isso de fato reflete na compra quando você está pegando geração Z. Mas sustentabilidade, acho que para a gente que viveu muito isso, infelizmente, isso não se reflete no comportamento de compra da geração Z. Entendi. Olha, o nosso tempo acabou, infelizmente. Muito bom essa pequena aula, mas muito importante sobre hábitos de consumo. Eu tive aqui com o Luiz Friedheim, da Spot Metrics, e a gente volta na semana que vem com mais uma edição de O Rio é Tech. Até lá.